Agora que a gente viu as três leis de Newton, a gente sabe que a segunda lei de Newton só vale para referenciais iniciais, ou seja, o saldo da soma de todas as interações de um certo corpo com o ambiente em volta dele vai ser igual ao produto da massa inicial dele pela aceleração dele, se visto de um referencial inicial. Então, essa aceleração aqui na segunda lei, ela vai ser a aceleração do corpo se observado por um referencial inicial, certo? E vem a questão, e se a gente for um referencial não inercial? O que a gente faz com isso? Tá? A resposta vai vir de movimento relativo. Vocês lembram que a relação entre a aceleração de um corpo vista por um referencial ou por outro é relacionada justamente pela aceleração de um referencial em relação ao outro. E que essa relação aqui é bastante geral. O que ela pode dar para a gente sobre a nossa questão? Como que a gente vai fazer para aplicar a segunda lei de Newton se a gente não for um referencial inercial? Vamos ver, vamos pegar essa equação aqui que relaciona as acelerações em diferentes referenciais e multiplicar os dois lados dessa equação pela massa do corpo, certo? Esse corpo aqui, cuja dinâmica a gente está interessado em analisar. Vamos lá. Eu vou ter desse lado direito que eu vou passar para a esquerda a massa do corpo, vezes a aceleração dele, visto de um outro referencial, que a gente vai supor como sendo não inercial, porque é isso que a gente está interessado em analisar aqui. Isso daqui vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração dele visto de um referencial inercial. Ora, se é um referencial inercial, a gente pode aplicar a segunda lei, e esse lado direito aqui dessa equação vai ser justamente a força resultante nesse corpo. Essa força resultante aqui, a gente tem que lembrar que são as interações. Tá? O único guia que a gente tem para determinar qual a força resultante do corpo é o olhar para o mundo e o conhecimento acumulado sobre como o mundo funciona. Que é isso que a gente vai aprender aqui nessa parte do curso. Isso daqui é o que está acontecendo com o corpo. E isso causa aceleração, dada por essa expressão aqui, visto por um referencial inercial. E como que um referencial não inercial observa o movimento do corpo? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse cara aqui. A massa do corpo multiplicada pela aceleração que ele tem visto de um referencial não inercial vai ser o quê? A força resultante sobre o corpo menos, olha só, esse termo aqui vai para o outro lado, menos a massa dele vezes a aceleração do referencial não inercial vista de um referencial inercial. Vamos imaginar um exemplo específico. Imagina que vocês estão lá na UFSC e vocês pegam um ônibus e o ônibus parte do repouso, começa a andar, faz a curva e depois a curva vai acelerar para frente. Digamos que a aceleração do ônibus, vista de um referencial inicial, esteja nessa direção num certo intervalo de tempo. A aceleração do ônibus visto de um referencial inicial está para cá, certo? Bom, vamos dizer que esse referencial inicial seja a Terra, tá? Pelo menos como aproximação, e tem uma árvorezinha aqui, coitada, em repouso em relação à Terra. Então, a aceleração, se está em repouso e continua em repouso, a velocidade não muda. Então, a aceleração da árvore em relação à Terra, que é o nosso referencial inicial, aproximando, vai ser zero, certo? Qual a aceleração que o ônibus vai ver, que vocês ali no ônibus vão ver a árvore tendo? A aceleração da árvore em relação ao ônibus vai ser a aceleração da árvore em relação ao referencial inicial, somada à aceleração do referencial inicial em relação ao ônibus, que vai ser zero menos a aceleração do ônibus em relação ao referencial inicial. Ou seja, vai ser esse vetor oposto aqui. Vocês vão ver a árvore, portanto, acelerada para trás, digamos. Bom, ela tem aceleração para trás, significa que tem uma força resultante para trás? Significa que tem alguém empurrando a árvore para trás? Faz sentido que exista alguém interagindo com a árvore, empurrando ela para trás? Por que vocês estão acelerados no ônibus? Faz sentido que uma interação no mundo concreto aconteça por causa de alguém estar observando acelerado? Não faz muito sentido, certo? A aceleração ser resultado das interações só vale para acelerações observadas de referenciais inerciais. As interações são justamente esse termo aqui, a força resultante, que corresponde à massa do corpo vezes a aceleração dele observada pelo referencial inercial. A massa do corpo vezes a aceleração dele
visto de um referencial não inercial, não vai ser igual à soma de todas as interações. Vai ter um termo extra ali que vem justamente da aceleração do referencial não inercial. Ou seja, o referencial não inercial ele vai observar os movimentos não como consequência das interações, mas ele vai sempre ver um efeito extra que vem não de interações, mas do fato de ele estar acelerado. Isso dá para a gente um jeitinho, digamos assim, de aplicar a segunda lei de Newton para referenciais não inerciais. O que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar que as interações só correspondem à massa de aceleração referente observada de um referencial inercial. Acontece que a massa vezes a aceleração de um corpo observado de um referencial não inercial vai ser igual a resultante das interações somadas a um termo extra. Esse termo extra eu vou colocar, chamar de um Fzinho, certo? Pseudo. Vou colocar um pseudo aqui. Pseudo alguma coisa é algo que até parece alguma coisa, mas não é. Quem é esse F pseudo aqui? Foi só uma forma de escrever esse termo que vem da aceleração do referencial multiplicado pela massa do corpo. Eu chamei de força só para ter algo com a cara da segunda lei de Newton para referenciais não inerciais. Significa que tem uma força extra lá? Não. Foi só um jeitinho que a gente deu de escrever algo com a cara da segunda lei, F igual a ma, certo? Mas para referenciais não inerciais. Lembrando, referenciais não inerciais sempre observam a aceleração como não correspondente só às interações. Ele vê um efeito extra, que é um efeito não inercial dele, certo? Que não tem nada a ver com algo interagindo com o corpo. A resultante das interações, certo? Que é a força resultante de fato das interações realmente acontecendo ali, vai ser igual ao produto da inércia do corpo, que é a massa inercial, vezes a aceleração dele, vista de um referencial inercial. Para referenciais não inerciais, o que a gente viu é que, se a gente usar o que a gente sabe de movimento relativo, a gente consegue algo com a cara da segunda lei de Newton, para referenciais não inerciais também, só que no lugar das interações a gente vai ter que incluir não só as interações, mas também um termo adicional que é justamente vindo da aceleração do próprio referencial. Esse termo adicional a gente chama às vezes de força fictícia ou pseudo-força, que a gente precisa lembrar que não é uma interação. E de novo a gente pode lembrar daquele exercício que trata da Terra não ser um referencial inercial. Que efeitos que isso traz pra gente? Tem efeitos bastante interessantes. Quem tiver curiosidade, eu recomendo os vídeos do material complementar de curiosidades e efeitos não inerciais.